ser poderosa na tua vida, né? Nós estamos honrados de recebê-los aqui. Fique à vontade. Essa igreja quer receber algo novo de Deus, eu tenho certeza que vai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O irmão Alexandre estava falando aqui sobre a continuidade, né? Eu olho para a vida dos pastores de vocês e é exatamente isso que eu vejo: perseverança, continuidade, força, e eu tenho certeza que Deus vai continuar honrando a liderança de vocês e, por consequência, a vida de vocês também. Amém? Quantos creem assim? Eu creio desse jeito. Talvez a coisa mais importante que a gente possa adquirir na nossa caminhada com Deus é a perseverança. Porque a perseverança, ela faz com que a gente continue aquilo que a gente começou, como muito bem disse o Alexandre. E eu quero que essa manhã Deus, pela misericórdia, pela graça dele, possa promover na nossa vida força, direção, para que a gente continue aquilo que nós já iniciamos, amém? Quando eu olho vocês, e de um modo geral a igreja, eu penso no tamanho do amor, do carinho que Deus tem por nós. Aqueles que um dia estávamos perdidos, estávamos sem uma referência. E se nós levantarmos aqui uma enquete, uma questão, todos nós aqui queremos crescer, sim ou não? Nós queremos que a nossa casa seja bem estabelecida, nosso casamento aliançado, um lugar onde o marido respeita a esposa, onde a esposa respeita o marido, onde os filhos são consolidados, crescem, se tornam profissionais bem-sucedidos, se tornam pais bem-sucedidos. Queremos ser aquelas pessoas que têm acesso à revelação de Deus, sim ou não? Nós queremos que quando as situações difíceis vierem sobre a nossa vida, nós tenhamos tranquilidade, tenhamos a certeza de que, como nós cantamos aqui, o choro só pode durar depois vem a alegria. É nisso que nós estamos envolvidos. O andar com Deus fala disso. O andar com Deus fala de uma situação perene, permanente, onde nós teremos sim as nossas lutas, mas nós já sabemos que nós somos mais que vencedores. Você é mais do que um vencedor, mais que vencedor. Aí você pode dizer, mas eu estou vivendo um momento de luta. Sim, nós vivemos um momento de luta, e na nossa vida tem espaço para crescer, pelo menos na minha tem. Então, o que nós estamos buscando aqui nessa manhã é que Deus possa promover esse crescimento na nossa vida, amém? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com minha esposa, a Rosiara. Nós estamos em Americana, estamos à frente do trabalho de Americana, nós somos missionários lá, e é com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã, me sinto honrado de estar aqui falando com vocês. Eu estive aqui há um tempo atrás, não sei dizer quanto tempo, eu me perco um pouco no tempo, né? Eu lembro até do tema da palavra que eu trouxe aqui, que às vezes a gente coloca as realidades da nossa vida tudo como cansaço, os desgastes, né? E a gente intitula isso tudo como cansaço. E hoje eu quero trazer algo que venha pelo oposto dessa direção. Eu quero conversar com vocês sobre qual é a diferença que tem entre uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê. Você já parou para pensar nisso? Qual é a diferença que tem se eu creio ou não? O que isso muda de fato na minha vida? Qual é a importância de se crer? O crer dá acesso a quê? O que você pode imaginar que a sua fé pode fazer na sua vida? O que a sua fé tem a ver com a sua vida diária? Já parou para pensar nisso? Eu tenho vamos dizer, uma admiração. O nosso ministério é ministério de batalha espiritual. Eu cheguei na igreja em 95, em 96 nós já estávamos envolvidos nessa linha de batalha espiritual. E eu tenho entendido e aprendido que a nossa luta constante é para que a gente seja cada vez
ou represente cada vez melhor o reino de Deus aonde nós vivemos e estamos. Então, a diferença de nós crermos e de nós não crermos é que aqueles que creem, você que crê, você tem acesso a algumas coisas que aqueles que não creem não têm. Por isso que Jesus muitas vezes disse que aquele que crê, a sua fé, lembra quando as pessoas enfermas, perturbadas, se achegavam perto de Jesus, ele dizia: a sua fé, seja como você crê. Então, o crer faz de nós pessoas que têm acesso a coisas que aqueles que não creem não têm. E mesmo depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, essa história continua. À medida em que você vai aprendendo, e aqui eu me lembro de uma colocação recente do Bispo Robson, ele disse que a revelação, ela precisa ser compreendida. Às vezes nós estamos lendo a Bíblia, um texto salta aos nossos olhos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos mergulhar nesse texto, porque Deus está revelando a palavra a nós com o objetivo de promover a nossa vida, porque nós cremos assim. Nós entendemos que a palavra de Deus promove a nossa vida e nos torna pessoas diferentes. Nós crescemos, é isso que Deus faz na nossa vida. Então, acessar os ambientes que aqueles que não creem faz da nossa vida uma vida com potencial maior do que aquele que simplesmente está tocando a sua vida num único ambiente. Que na verdade essa é a diferença daquele que crê para aquele que não crê. Se eu creio, eu tenho acesso a 3 ambientes. Se eu não creio, eu tenho acesso a um único ambiente e sou influenciado por um outro, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Então, o que Deus quer que a gente viva, que a gente tenha? Deus quer que a gente tenha liberdade de acessar ambientes que Ele preparou para as nossas vidas. Todos nós aqui vivemos no mundo natural, sim ou não? Sim. Se você me der um beliscão, dói, né? Nós vivemos a nossa realidade natural. Isso todos fazem. Mas para nós tem algo melhor reservado. E eu queria trabalhar com vocês esses outros 3 ambientes, que cada um deles tem uma representação direta e objetiva na minha e na sua vida. Se nós entendermos isso, e eu me coloco nisso também, porque isso ainda está dentro de mim, eu ainda estou remoendo, estou pensando, estou meditando nisso, tenho pregado outras variantes dessa realidade. Na verdade eu estou parado nisso, né? Eu estou parado entre aspas, mas eu estou trabalhando isso na minha vida, para que Deus possa realmente me esclarecer em relação a isso. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa manhã. Bem direto, os 3 ambientes que aquele que crê tem acesso primeiro, o maior deles, os céus dos céus. Os céus dos céus é o melhor e maior ambiente que alguém pode acessar. A Bíblia diz bem no início, 1º e 2º capítulo, onde ainda não havia pecado, que Adão vivia no Éden e na viração do dia ele tinha a presença de Deus para ele se comunicar, para ele trocar, para ele receber, para ele interagir com Deus. E esse ambiente, ele foi quebrado por causa da aliança, por causa do pecado que Adão e Eva tiveram. Eles foram seduzidos por Satanás, né? Que aliás, isso hoje ainda impera, né? As pessoas ainda hoje são seduzidas pelas coisas, elas são ludibriadas, elas são enganadas. Os sofismas hoje são cada vez mais fortes, né? Que são as mentiras parecidas com algum viés de verdade, e isso tem derrubado muita gente. E na verdade essa reação, esse comportamento de Adão roubou dele a coisa mais preciosa que ele tinha, que era os céus dos céus, o convívio com Deus. E isso trouxe uma realidade que Adão passou a viver uma condição natural. Então, aquele que tinha tudo, de repente, ele estava distante, desconectado de Deus. Ele perdeu o acesso. Adão perdeu aquilo que fazia
da vida dele a plenitude. E tem uma relação muito forte com aquilo que está escrito em Gênesis, com toda a história da humanidade até o dia de hoje. As histórias se repetem. O diabo, ele tem o repertório dele, nem é tão grande assim, mas é um repertório repetitivo, constante, que ele tem tido algum êxito nas suas estratégias. Então Adão passou a viver desconectado de Deus e ele perdeu a referência do Pai. E quando nós falamos de céus dos céus, nós estamos falando do lugar de onde vem toda a constituição que rege a nossa vida. A Bíblia, esse livro que nós lemos, ela é a constituição do reino de Deus para nós. Então o ser humano vive mal quando ele vive desconectado dos princípios estabelecidos na constituição do reino de Deus. É interessante nós pensarmos Deus como reino, como um rei, como cidadãos desse reino. Cidadãos, aliás, que têm deveres, mas têm direitos também. E muitas vezes nós abrimos mão dos direitos que nós temos como cidadãos desse reino, por não estarmos conectados com a constituição estabelecida por Deus. Um fato importante que esse ambiente dos céus, nós precisamos entender ele. O ambiente dos céus, ele não muda. O diabo não pode mudar. O diabo não muda a palavra. O diabo não muda Deus. O diabo não muda o estabelecido por Deus. O diabo não muda a salvação. O diabo não muda o plano de Deus de resgate, de restituição, de propósito. O diabo não pode mexer nisso. É um ambiente que está isolado do inferno, isolado do diabo, isolado da mentira. É dali que vem a nossa fonte. O diabo nunca vai conseguir mudar o estabelecido que Deus fez para a sua vida e para a minha vida. Então, amém? O que isso nos dá? Isso nos dá a segurança de que é impossível que a vontade de Deus caia por terra em relação à minha e à sua vida. É impossível. Deus não vai permitir que nós sejamos roubados na nossa fonte. A nossa fonte, ela é imaculada, não pode ser alterada. O sistema não muda a nossa fonte, que é Deus. O sistema, a política não muda. A perversão não muda. Os conceitos que estão nascendo aí fora hoje, as inversões de valores não podem mudar o que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, quando nós acessamos esse lugar, nós acessamos aquilo que é eterno, aquilo que não muda, aquilo que é permanente na nossa vida. Então nós temos sim um desafio, que é o desafio de nós acessarmos aquilo que é eterno para a nossa vida. Para isso, nós vivemos aqui, nesse contexto natural nosso, acompanhados de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Deus está conosco para que a gente consiga, tenha forças o suficiente para nós acessarmos aquilo que é eterno. Dá para a gente entender com isso como é importante nós lermos a Bíblia. Porque lá está tudo aquilo que Deus estabeleceu de bom funcionamento para a minha e para a sua vida. Lembre-se dos textos da Bíblia. Quando Deus fala, não faça isso. Ele não fala isso porque ele é mau, porque ele é chato, porque ele é... Não. Deus fala isso porque isso preserva a minha vida. Então Deus estabelece que eu ande bem, ande seguro, ande guardado com as instruções e as direções estabelecidas na Constituição do Reino, que é a Bíblia. Então essa ideia me faz ler a Bíblia debaixo de um olhar diferente. Então eu vou procurar na Bíblia o que Deus estabeleceu como lei, como fato que não pode ser mudado. Eu vou procurar saber o que Ele estabeleceu para que eu tenha acesso a isso. O acesso, mais uma vez, é algo muito importante na nossa caminhada com Deus. Quem acessa, vive melhor. Quem não acessa, continua na sua busca constante, ainda bem que busca, mas continua buscando sem poder viver aquilo que Deus estabeleceu por nós. Então até aqui a gente entende que existe sim um ambiente
que é um ambiente permanente e puro em relação à vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós sabemos, e a Bíblia não esconde isso de nós, que o diabo acabou arrancando ou enganando o homem através de Adão e Eva, e ele passou a ter sob o seu comando a legalidade. Essa legalidade, ela foi estabelecida, tanto que foi tão forte isso, que fez com que o homem se desconectasse de Deus, criando assim um ambiente de separação. Mas a Bíblia não para por aí, ela coloca um personagem que Deus se coloca na condição de homem, para que esse outro ambiente, o segundo ambiente, fosse resolvido. E esse segundo ambiente é as regiões celestiais. Tem algo importante em relação às regiões celestiais, não sei se dá para projetar, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Em que lugar? Nas regiões celestiais. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Em que lugar? Quem sabe o final do texto? Oi? Nas regiões celestiais. O mesmo local onde as nossas lutas foram estabelecidas, as nossas bênçãos também foram estabelecidas. Mas não é o ambiente que eu e você estamos. Quem aqui está no mundo espiritual? Nós acessamos, mas não estamos. Nós vivemos no mundo natural. E existe um ambiente que a Bíblia chama de regiões celestiais, que é onde as nossas lutas são travadas, mas também aonde as nossas bênçãos são colocadas. É um lugar que precisa ser acessado também. Não dá para nós vivermos a constituição do reino de Deus na nossa vida se nós não pudermos interagir, acessar, usufruir daquilo que está estabelecido nas regiões celestiais. E Deus espera que nós façamos isso mediante a autoridade que Ele deu a cada um de nós. Lucas 10:19, eis aí vos dei toda a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que é uma citação ao poder das trevas, e dano algum vos causaria, é o que a Bíblia diz. Eu penso regiões celestiais como se fosse uma mesa. Imagine esse espaço grande que a gente tem aqui, né? Uma mesa com tudo aquilo que Deus planejou e programou para que a gente usufruísse e vivesse. Se a mesa é de Deus, é repleta de bênção, amém? Bênção, muitas vezes, ela trilha o campo da correção, trilha o campo da libertação, trilha o campo da cura, trilha o campo do largar o pecado, trilha o campo da revelação, trilha o campo do estabelecer-se como pessoa. Isso tudo Deus tem reservado e preparado para nós. Mas nós, como igreja, nós temos que aprender a acessar essa realidade. E aí, muitas vezes, nós, por algum motivo, por circunstâncias do passado, por realidades vividas no momento, a nossa fé, a nossa posição, a nossa postura diante dessa realidade, ela fica aquém. E nós não podemos acessar aquilo que já é nosso, que a Bíblia diz que já está dado nas regiões celestiais. O que nos falta hoje? O que falta hoje na sua caminhada? Qual área da sua vida fica muito claro para você que você ainda não pôde acessar as promessas de Deus? Qual área da sua vida tem sido uma área mais difícil de se trabalhar, tem sido desafiadora, vamos colocar assim? A provisão, ela está oferecida. O que nós precisamos é acesso. Nós precisamos aprender a acessar aquilo que Deus deixou para nós. E talvez
um dos grandes objetivos meu nessa fala com vocês hoje é que a gente consiga trazer esse entendimento para a nossa oração. Imagine você na sua casa, você fala assim, eu vou entrar em oração. Aí você vai lá, coloca o seu cantinho do jeito que você gosta de orar, você prepara você começa a sua oração. E Deus vai ministrando na sua vida e você coloca suas questões e você entende que há alguma área da sua vida que você está sendo perseguido, então você entra em guerra, você se lembra que a autoridade do Senhor Jesus está sobre a sua vida, então você se volta contra aquilo e você declara que nenhuma ação do diabo vai estar sobre você, que a palavra de Deus diz que você tem autoridade para dizer ao diabo os limites que ele vai ter na sua vida, e você vai desenrolando aquela oração, até que chega um momento, você entra num momento de adoração. Esse momento de adoração é o momento onde Deus está, de fato, ministrando a sua vida. Esse momento da adoração é o momento onde Deus está moldando as áreas da nossa vida, os nossos pensamentos antigos, os nossos conceitos que foram deturpados ao longo da nossa caminhada, as raízes que nós trazemos dos ensinamentos dos nossos pais. São coisas que ficaram dentro de nós e que, por vezes, ela acaba diminuindo a força da nossa fé. Se nós conseguirmos entender, e eu já estou passando essa ideia, porque eu acho que talvez esse seja o centro da nossa conversa hoje, se nós conseguirmos entender isso e tivermos acesso na nossa oração, a nossa vida vai mudar mais rápido do que tem mudado até hoje. Nós vamos entender coisas, nós vamos perceber coisas, o nosso coração vai se aquietar em Deus, porque o problema que parecia ser muito grande já não é tanto assim, porque Deus entra na causa. A raiva que nós carregávamos por alguma afronta que nós viemos a vivenciar, e somos perseguidos, vocês são, eu sou. Tem perseguição, tem afronta de pessoas, às vezes até as pessoas da família se levantam contra nós, e nós temos a nossa caminhada para dar conta, então de algum lugar tem que vir força. Sim. Olha o que diz o Salmo 121, versículo 8. Perdão, versículo 1. Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Esse único versículo, ele pode, se nós refletirmos nele, ele pode mudar a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Esse único versículo, se você se lembrar, elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Você mesmo responderia o quê? Meu socorro, vamos todo mundo junto? Meu socorro. Quando nós falamos de... Amém. Que ambiente é esse? Meu socorro vem dos céus dos céus. E eu vou dizer para você que já veio, já foi estabelecido, já está depositado nas regiões celestiais. O meu socorro vem do Senhor, versículo 2, por favor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pode continuar. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. E o último 8, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É isso, é essa ideia de que do Senhor, dos céus, já está estabelecido toda a provisão que nós precisamos para a nossa vida. Então fica a nós o desafio de nós acessarmos
esse mundo celestial, essa região celestial que nos cercam. Sabe que eu me lembro de uma passagem, ela é muito significativa para nós lembrarmos. No livro de Esther, o rei já tinha selado com o seu anel a morte do povo de Deus. Ele já tinha determinado, selado com o seu anel. Isso era tão forte, era tão significativo que nem o rei poderia voltar atrás. E ali naquele reinado dele havia uma mulher que se chamava Esther, guerreira. Uma mulher que entendia que Deus poderia trazer o livramento do Senhor sobre a vida dela. E ela faz algo que a Bíblia diz, não diz com essas palavras, mas ela nos ensina, que ela faz algo muito ousado. Ela vai no pátio da presença do rei. E se você leu recentemente a história, ou se você parou nesse ponto, o rei poderia ter rejeitado a presença de Esther, ou poderia ter aceito a presença de Esther. Mas a rejeição da presença de Esther custaria a morte. Acesso. O que o rei faz? Estende o cetro. Aí, para nossa admiração, o rei fala: pede que te darei até metade do reino. Parece exagerado, né? Mas eu penso que um dos ensinamentos dessa história é que se nós acessarmos a presença do rei, que é maior que o rei Assuero, né? Era o rei Assuero, é isso? Maior que o rei Assuero. Nós servimos a um rei maior que o rei Assuero. Se nós acessarmos a presença dele, o que mais o Senhor pode fazer na nossa vida? É interessante que as pessoas eram levadas diante de Moisés para que a causa delas pudessem ser resolvidas. Mas tinha que estar na presença de Moisés. Moisés representava um juiz. Foi assim com Salomão, lembra na divisão das crianças? É minha criança, não é minha, é minha. Ah, é simples, corta no meio, metade para cada mãe. Aí a mãe verdadeira, não, entrega o meu filho, pode deixar para ela. Aí então Salomão toma a decisão. O que isso nos ensina? Que na presença do rei é feito justiça. Quando você acessa a presença de Deus na sua vida, você atrai a justiça do reino. Não vai ficar pendência, não vai ficar uma puxada de tapete, um golpe, uma traição, uma frustração. A igreja sim carrega situações de rejeição, de frustração, de decepção, de quebra, de abuso, enfim. Mas quando nós entramos na presença do rei, quando nós abrimos mão de vingar e nós entramos na presença do rei, a justiça de Deus é estabelecida sobre a nossa vida. Então olha a importância de nós acessarmos os céus dos céus, acessarmos a mais pura determinação dada por Deus sobre a minha e a sua vida. Ainda que precise lutar, ainda que nós precisemos dizer não às investidas do diabo, das regiões celestiais, ainda que nós tenhamos que atravessar esse ambiente turbulento. E existe uma representação fiel disso. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Não é isso? Por força, por esforço. É a nossa luta. Então não estranhe o fato de lutar. Existe uma região celestial que tenta de todas as formas separar a nossa vida daquilo que é puro, estabelecido por Deus por nós. Mas se nós lutarmos, se nós entendermos isso, se nós reservarmos tempo da nossa Bíblia, da nossa vida, para nós entendermos a palavra, se nós estivermos em oração, se nós jogarmos fora o lixo da nossa vida, nós vamos conseguir acessar aos poucos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É isso que Deus quer que a gente viva. É isso que Deus quer que a gente faça. É isso que Ele tem preparado para cada um de nós. E por fim, céus dos céus, regiões celestiais, onde estão as nossas bênçãos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. O último dos ambientes, que é o nosso ambiente natural. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado,
como o obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nesse nosso ambiente, é muito importante que nós tenhamos os atributos do Espírito constantemente sendo utilizados na nossa vida. Sabedoria, discernimento, posicionamento, capacidade de falar não. Tem muitas vezes que nós precisamos falar não. No natural, estou falando do ambiente natural. Nós precisamos de direção de Deus para nós não nos envolvermos naquilo que é uma cilada, uma armadilha. O mundo espiritual reflete realidades naturais. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje tem sim uma representação do mundo espiritual. E o que o Espírito Santo de Deus faz conosco? Ele nos ensina a viver no natural. Ele nos dá sabedoria, nos dá o discernimento, nos dá a direção. Esse é um ambiente onde nós pomos em prática aquilo que nós temos aprendido, que vem do reino dos céus sobre a nossa vida. O não agir com sabedoria faz com que a nossa vida não flua da forma que deveria fluir. O não discernir os ambientes, perceber, distinguir, faz com que a gente esteja sujeito a ciladas. Uma decisão, pega um jovem hoje na faixa aí de 15, 20 anos, 25, as maiores e mais importantes decisões naturais que ele vai tomar é nessa faixa de idade. Depende do posicionamento dele, ele vai ter favor ou ele vai ter reparo a ser feito depois. E ao longo da nossa vida nós vamos vivenciando isso. Então o mundo natural requer de nós um bom manejo da palavra, a habilidade de empregar a palavra, a habilidade de não ser tomado pelo engano, pelas armadilhas, pelas circunstâncias. A habilidade de nós entendermos quando o diabo está usando alguém do nosso lado para nos afrontar, tentando puxar o tapete nosso, tentando causar algum dano. E Deus vai dar direção para que a gente não se sujeite a isso. Então esse é o ambiente de nós atuarmos. Eu gosto da ideia de que o mundo natural é o palco, é o reflexo, é a representação do desenho espiritual que está sobre a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que não importa a realidade que nós estamos vivendo hoje, existe uma realidade de Deus preparada para a sua e para a minha vida. Aquele que não crê, sabe o que faz aquele que não crê? Ele desiste. Aquele que não crê, ele sente o peso da luta e ele não tem recurso, ele não respira para ele poder resolver aquela situação. Ele luta pelas próprias mãos. Você e eu não. Você e eu não lutamos pelas nossas próprias mãos. Não é a força do seu braço que promove a sua vida e nem o meu. Quem promove a nossa vida é a direção de Deus, é o estabelecido de Deus. Então você toca a sua família com a força de Deus, você é marido com a força de Deus, você é esposa com aquilo que Deus te dá, você é filho guiado, cuidado por Deus, você é um empresário, você tem uma empresa, a sua empresa é tocada pela direção de Deus, você é um instrumento. Nós não garantimos nada. Então, quando a gente entende isso, nós recebemos tudo que vem de Deus, que garante tudo na nossa vida. É assim que funciona. Essas são as realidades espirituais que nos cercam. O nosso desafio é acessar. Você pode acessar pelo arrependimento, você pode acessar pela confissão, você pode acessar pela leitura da palavra, você pode acessar se posicionando, você pode acessar buscando Deus, você pode acessar fazendo um propósito com Deus, você pode acessar tomando a decisão de servir a Deus. Você começa a acessar coisas que são definitivas, são bênçãos, são realidades estruturadas sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Eu creio. Vamos ficar em pé? Tem um texto da palavra que diz que aquilo que nós ligarmos na terra
aquilo que nós desligarmos na terra, pense, da parte de Deus vem toda a nossa provisão, toda a nossa provisão. E eu queria que nós viéssemos a intervir nesse momento, no único ambiente que pode de fato mudar a nossa vida, que é as regiões celestiais. O que você precisa mudar nesse ambiente celestial, aonde o inimigo tem tentado se levantar contra a sua vida, mas aonde também Deus tem dado a você autoridade para você movimentar esse ambiente. Queria que você fechasse os seus olhos enquanto o pessoal se posiciona. A vontade de Deus sobre a sua vida, ela ainda está em pé. Deus continua querendo transformar. Deus continua querendo curar. Deus continua querendo libertar você. Deus quer que você, como cidadão do reino dele, se apresente a ele são, sem enfermidade, sem cadeias, com a mente liberada. Deus quer que a sua casa seja uma extensão do reino de Deus. Deus quer que você seja provisionado nas suas necessidades. Deus quer fazer de você um representante dele aqui na terra. Eu queria que você começasse a orar. Abra sua boca, comece a estabelecer essa realidade no mundo espiritual. Se você tem sido atacado, diga ao diabo que ele tem que sair da sua casa, da sua vida. Se você tem sido afrontado, se as barreiras têm se levantado contra a sua vida, diga que elas caiam por terra nesse momento em nome de Jesus. Eu creio que os julgos começam a ser quebrados nesse momento. Abra sua boca, ore do seu jeito, mas mova o mundo espiritual. Declare que a sua realidade ela vai ser transformada. Declare que a sua vida vai ser liberada. A enfermidade não faz parte, o medo não faz parte, a confusão na mente não faz parte, o problema com o pecado não faz parte. Declara que em Deus você é mais forte do que qualquer realidade. Em Deus você pode suplantar essa situação que foi trazida sobre a sua vida. Pai, estabelece o teu governo, Pai, na nossa vida. Que as cadeias sejam destruídas, Pai, que os grilhões caiam por terra. Senhor, remove dos nossos olhos as escamas, Senhor, dos nossos ouvidos os tampões, que o nosso coração possa crer, Senhor, que a Tua palavra seja verdade revelada na nossa vida, que o Senhor possa nos fazer, Pai, honrar, glorificar o Teu nome com o nosso crescimento. Nós recebemos aquilo que vem dos céus sobre nós. Nós recebemos na nossa vida, Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu. Haverá transformação dos casamentos, haverá restauração, Pai, na finança. Ministérios, Pai, serão consolidados, surgirão, lideranças se levantarão. Nós declaramos, Pai, que nós vamos nos encontrar com o que é nosso, com aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra, e nós vamos ser testemunhos vivos, Pai. As pessoas olharão para nós e verão o Teu poder, e verão a Tua mão, a Tua graça, a Tua unção estabelecida sobre a nossa vida. Isso para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, seja honrado em todos os lugares que nós estivermos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor.